Fala pessoal, tudo certo contigo? Daniel Gonçalves na área aqui do Caminho do Trader, espero que esteja tudo bem com você. E hoje o vídeo é muito interessante, eu vou explicar um assunto que é até básico, mas muita gente tem essa dúvida, então eu fiz questão de gravar esse vídeo para te ajudar com isso. Qual será a diferença entre ser trader e investidor? Onde será que você se encaixa nessa história, hein? No vídeo de hoje a gente vai explorar um pouco esse assunto e você vai entender com mais clareza como funcionam esses dois mundos. E você vai perceber que são mentalidades totalmente diferentes. Por isso que é tão importante você saber onde você se encaixa. Bem, se você gosta aí do conteúdo desse canal, eu peço por favor que você deixe seu like, se inscreve no canal. Isso me ajuda pra caramba a mostrar pro YouTube que esse assunto é muito importante e eu posso continuar criando mais vídeos aí para te ajudar. Você se inscrevendo aí, dando seu like, ajuda ao algoritmo do YouTube ver como isso é importante. Bem, você deixando seu like e se inscrevendo mostra pro YouTube como esse vídeo é importante e me ajuda aí no meu trabalho, beleza? Vamos lá então. Bem, uma das perguntas que eu mais recebo na internet: Daniel, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que investir, eu tenho que fazer trade, toda hora eu falo de história de trade, eu não consigo entender qual que é o melhor caminho a se seguir. Bem, é muito importante você entender, em primeiro lugar, antes de tudo, ser um investidor e ser um trader são duas profissões completamente diferentes, a mentalidade é muito diferente de um trader e de um investidor. Por isso que é tão importante você não entrar na bolsa assim com aquela cabeça, eu vou fazer um trade. Aí você começa a perder dinheiro, falar, agora eu sou investidor, eu era trader, mas esquece a história de trade, vou fazer investimento. Ou então você quer investir na bolsa e aí você faz todo um planejamento de investimento, vai entrar numa operação, daqui a pouco você já está entrando e saindo, porque você quer fazer trade ali. Então, essa confusão mental faz com que sua performance seja muito ruim na bolsa. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma questão de identidade na bolsa. Essa palavra, guarde ela. Quem é você na bolsa? A sua identidade. Você se vê como um trader ou se vê como um investidor? Então, nesse vídeo eu vou explicar algumas das principais diferenças. É claro que tem várias, mas eu vou pegar algumas principais para você começar a entender a diferença de cada um. Bem, primeiro, falando aí da mentalidade, você tem que entender que o investidor, ele vai investir em algum papel, vai se tornar realmente sócio de uma empresa e ele vai ficar com aquela empresa por muito tempo. Então ele faz todo o planejamento, né, ele faz uma análise. E quando ele compra algum papel, ele pretende ficar com aquilo por muito tempo. Ele não está pensando em ficar olhando o gráfico lá e ficar vendo se hoje o dia caiu, subiu, enfim. Não importa muito a oscilação do preço. Importa que ele fez toda uma análise, um planejamento daquela empresa, ele analisou balanços, enfim, né? E tem toda a conduta dele de investidor. Ele compra aquele papel e fica com ele por um bom tempo. Até que um dia a estratégia dele diga para ele sair da operação. Já um trader é muito diferente. A gente opera baseado em oscilação de preço. Então a gente está acompanhando lá a Vale, por exemplo, outro papel, Sabesp, a gente está vendo assim como está oscilando o preço. Será que ele está em uma tendência de alta, uma tendência de baixa? Ele está num suporte, uma resistência? Então o trader está sempre olhando o gráfico porque ele precisa entender a oscilação do preço. Para ele o que mais importa é a oscilação do preço. E com isso a gente entra na questão do fator tempo. Por isso que eu digo da mentalidade. Você é uma pessoa que tem mais paciência com seus investimentos ou você é uma pessoa que gosta de agilidade para fazer trade? Isso já muda completamente o cenário. Por exemplo, não quer ficar muito ativo na bolsa de valores, quer ficar ali mais comprando um papel e ficando ali um pouco mais passivo na bolsa, deixando aquilo se desenrolar, passar meses, anos ali esperando algo acontecer, significa que você tem mais a cabeça de investidor, ou seja, o tempo vai trabalhar a seu favor ali. Se você é uma pessoa que gosta de ser ágil, de ficar ali acompanhando o mercado todo dia, vendo oscilações, enfim, tem toda a parte técnica, gosta dessa parte técnica de investir na bolsa e não tem paciência para deixar aquilo se desenrolar por muito tempo, então provavelmente a sua mentalidade é de um trader. Saber distinguir o tipo de mentalidade nos seus investimentos é muito importante. Isso vai fazer toda a diferença. Lembre-se, você não pode entrar com a cabeça de trader e querer fazer investimentos, ou entrar com a cabeça de investidor e querer fazer trades. Você precisa saber exatamente qual é o tipo da abordagem que você vai usar. Bem, uma vez que você definiu aí se você vai ser investidor ou trader, fica mais fácil você saber que tipo de ferramenta você vai estar usando para fazer suas análises. Por exemplo, o investidor, ele vai lá mais para o lado da análise fundamentalista. Ele vai estar olhando balanços de empresas, relatórios, enfim, analisando questões aí fundamentalistas da empresa, né? Como está a saúde da empresa. Essa é a principal ferramenta do investidor. Já do trader são os gráficos, então ele vai estar usando análise técnica, vai estar olhando indicadores, vai estar olhando a estatística, criando um método lá estatístico para ele poder operar. É muito importante você saber como você lida com a bolsa para saber qual ferramenta você vai acabar usando. Isso faz toda a diferença. Temos também a questão do esforço e da rotina. O investidor, como eu digo, ele é uma pessoa mais passiva na bolsa. O que eu quero dizer com isso? Ele vai comprar e ele vai ficar olhando
às vezes uma vez por semana, às vezes, enfim, vai demorar até mais tempo para olhar suas operações. Então ele vai ter uma rotina bem mais lenta de acompanhamento, é bem mais tranquila a rotina do investidor, né? Já para o trader, a rotina ela é mais rápida, ele precisa estar todo dia acompanhando ali, monitorando as operações dele, os trades que ele está fazendo. Então isso muda muito, né? Ele precisa estar colocando stop, gerindo o risco dele ali ativamente na bolsa. Então isso também é uma diferença enorme no seu dia a dia. Qual vai ser sua rotina? Que tipo de esforço você procura em relação aos seus resultados, né? Outra questão é a gestão de risco, né? A forma como o trader gerencia os trades dele é muito diferente do investidor. O trader está usando stop, ele está gerindo o risco ativamente, né? Ele está usando ali toda uma abordagem ali de acompanhamento, como eu disse, diária, para ver o que ele vai estar fazendo. Então isso muda completamente. O investidor ele não está preocupado com oscilação. Ele tem uma outra estratégia focada em investimentos que vai dizer, por exemplo, essa empresa nesse trimestre ela não foi muito boa, então eu vou zerar minha operação nessa empresa. Então, a abordagem que ele usa de gestão de risco é muito diferente da abordagem gráfica que um trader usa, tá? E isso faz toda a diferença. Bem, então a conclusão que eu deixo para esse vídeo é justamente você entender que são mentalidades bem diferentes. Enquanto o investidor vai estar ali procurando gerar um patrimônio a longo prazo, buscando investimentos de longa data, o trader está ali lidando com o mercado dia após dia, né, buscando retornos consistentes. E isso faz toda a diferença em relação a esses pontos que eu disse. Bem, então se você tem interesse em aprender sobre trading, né, que é onde eu me especializei, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Que tem a minha mentoria do Caminho do Trader, que eu te ensino do zero. Se você não sabe nada sobre trading, vai começar do absoluto zero aí. Eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para se tornar um trader de sucesso. Mesmo se você já tem alguma experiência ou já mais avançado no mercado, eu também te ajudo a melhorar esse seu resultado. Então pode contar comigo, todos esses vídeos aí que eu falo aí no canal, a gente trata em detalhes, tá? Com uma riqueza enorme de detalhes. Eu falo sobre todos esses pontos, como é ser um trader, como é o dia a dia de um trader, tá? A gente se aprofunda nisso, então pode contar comigo. Tá o link aí na descrição. Fique à vontade para me chamar e vai ser um prazer te ajudar a evoluir nessa jornada. Beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!